Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer algumas diferenças que eu senti em relação à gravidez do Kevin no Brasil e agora a gravidez da Sofia aqui nos Estados Unidos. Eu vou trazer essas diferenças em dois momentos. Esse primeiro vídeo só com as diferenças em relação à gestação e um segundo vídeo com as diferenças do parto em diante. Eu queria deixar aqui duas observações. A primeira delas é que eu não quero fazer nenhum juízo de valor, qual foi o melhor país, até porque isso depende da experiência de cada um, né? Eu tô trazendo aqui as minhas experiências. E a segunda observação é que nem tudo que eu tô trazendo representa um país como um todo, né? A minha experiência no Brasil foi no Rio de Janeiro e a minha experiência aqui é em Kentucky. Então, pessoas em outros lugares podem ter tido outras experiências com outros médicos, isso tudo pode variar e muito, né? Então, eu quero deixar bem claro isso, não tem nenhum juízo de valor e também são as minhas experiências, é o que eu passei e quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? A primeira observação foi que aqui nos Estados Unidos eu não tenho contato direto com a médica. Se eu quiser falar com ela, eu tenho que entrar em contato com a clínica. Às vezes eu consigo falar com a enfermeira, senão eu deixo um recado na secretária eletrônica e ela entra em contato com a médica. Dependendo da urgência, a médica pode me retornar ou essa enfermeira para me passar o que eu devo fazer, né? Se devo tomar algum remédio, ou se eu tenho que comparecer na clínica. Já no Brasil eu tinha esse contato direto com a médica, eu tinha o telefone dela, a gente se falava por WhatsApp, qualquer emergência, e realmente eu senti esse baque logo no começo da gestação, né? Que a gente fica com um monte de receio, eu que tinha passado por 2 abortos antes, então eu queria aquele contato direto com a médica e isso aqui eu não tive. A segunda observação é que na clínica que eu vou, eu tenho que passar por todos os médicos. Mesmo que eu tenha aquela médica, seja ela que vai fazer meu parto, eu tenho que passar por todos os médicos da clínica, caso aconteça alguma emergência e ela não possa comparecer no momento do parto. E para que aquele médico da clínica não tenha o primeiro contato comigo no dia do parto. E isso não foi no Brasil, eu fiz todas as minhas consultas sempre com a mesma médica. E aqui, como são 4 médicos, eu tenho que passar por todos os 4 naquela gestação. Porque até levantei isso. Porque eu tive uma consulta com um dos médicos, porque realmente ela estava viajando no dia que eu tive o aborto, que foi no dia de Natal, foi dia 25 de dezembro o primeiro deles, e ela não estava na cidade. E quando eu fui na clínica, quem me atendeu foi um outro médico de emergência. E nessa gestação agora eu comentei, eu já passei por ele. Aí a secretária disse, não, você tem que passar por todos os médicos naquela gestação em que você está. Terceira observação, eu escuto muitas pessoas falarem que os médicos aqui nos Estados Unidos são frios e tudo. Eu tive essa sorte então, porque de todos os que eu passei, inclusive o pessoal da Ultra, tudo, são muito amorosos comigo, são muito carinhosos. Então eu não senti essa diferença em momento algum. A quarta observação é que aqui não se faz tanta ultra quanto eu fiz no Brasil. No Brasil era uma ultra de rotina, né? Todo mês eu fazia minha ultra. E aqui é mais quando a médica acha que aquilo ali é necessário. Eu estava com uma suspeita de ter um parto prematuro, estava sentindo muitas dores e a médica pediu mais uma ultra. Mas o normal mesmo são ultras quando a médica achar que é necessário, não tem a ultra de rotina. Tanto a Ultra 3D no Brasil quanto aqui, elas não foram feitas pelo plano de saúde, todas elas são particulares. Mas eu encontrei uma novidade aqui, não sei se em algum lugar no Brasil também faz. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eles dão essa possibilidade de gravar os batimentos cardíacos do bebê e colocam dentro de um ursinho. É a coisa mais fofa, você escolhe, né, o bichinho que você quer. É muito lindo, gente, é de emocionar, né? Nem preciso dizer quantas mil vezes eu já apertei isso aqui, né? E eu fiquei, eu queria tanto um pra Kevin também. Aí a moça lá da recepção disse, teve uma mãe que pensou a mesma coisa que você e nós sugerimos gravar ele falando alguma coisa, né? E guardar também dentro do ursinho. Então fica aí essa dica, se vocês encontrarem, né, vendendo Mercado Livre, eBay, onde vocês puderem encontrar esse ursinho que você pode colocar um gravadorzinho dentro dele, levem pra Ultra e peça pra gravar no microfone mesmo, coloca ali na frente, foi assim que ela fez, gravou e botou dentro do ursinho. É bem simples, mas é um presente pra uma mãe, né, que não tem preço, é muito lindo. A quinta observação é que os exames que eu faço, eles ficam com a médica na clínica dela.
No Brasil eu trazia os exames comigo, né? A médica anotava e eu trazia o exame. Aqui não, ficam todos com a médica e depois a enfermeira que me telefona e me passa os resultados. Imagina se eu precisar por algum motivo, né? Eu vou ter acesso, vou ter a cópia ou até mesmo aquele exame se eu necessitar. Mas eles ficam lá com a médica. E por falar em exame, no Brasil eu descobri o sexo numa ultra, né? Já que a gente fazia tanta ultra, foi através da ultra. Já aqui, como a ultra ficou para muito depois, eu fui através do exame de sangue. E eu achei também bem interessante, como eu disse, né, você não tem acesso ao exame, eles telefonam para te informar o resultado. Tanto no Brasil quanto aqui, os dois profissionais tiveram um cuidado enorme de perguntar, de certificar se eu queria mesmo saber o sexo antes de dar a notícia. Achei isso muito atencioso, muito legal. Imagina quem quer fazer uma surpresa e vem a médica, é uma menina! Seu mundo abaixo, né? Então achei bem legal isso, que as duas tiveram essa sensibilidade de confirmar primeiro se eu queria mesmo saber o sexo do bebê. Bom, a sexta diferença, essa me pegou um pouquinho, porque eu sempre falo que em qualquer lugar que você vá, né, abrace aquela cultura, adote mesmo, mergulhe de cabeça. Então não é porque a pessoa foi para um lugar e fica, eu sinto falta de comer isso, eu sinto falta daquilo. Entre naquele universo, né, e tente viver mesmo aquela experiência que você está tendo. É difícil em alguns momentos, mas se você tiver a mente aberta, você vai se adaptando com mais facilidade. Só que esse problema eu passei em relação aos desejos na gravidez, né? Porque a cabeça da grávida não pensa assim, não vai muito pelo racional. Então eu comecei a desejar coisas que eram impossíveis eu encontrar aqui, né? No começo eu tive uma vontade enorme de comer coxinha. Sorte que minha mãe estava aqui naquela época, né? E me salvou, conseguiu fazer coxinha pra mim, né? E foi mais de uma vez essa vontade de comer coxinha. E depois o negócio foi complicando, né? Vontade de comer acarajé. Nossa, esse aí não teve como matar mesmo. Eu fico com muita vontade de comer acarajé. E depois a vontade de comer geleia de mocotó. Sabe aquela geleia de mocotó que vem no copinho de vidro? Essa mesmo. Nossa, eu aguava, eu não conseguia. Case tentou de tudo, tadinho. Ele foi até no mercado internacional chamado Jungle Gyms. E lá vende um pouquinho de cada país, né? No setor do Brasil tem pão de queijo, tem goiabada, tem bis, deixa eu lembrar mais o que tem, Nescau, tem várias coisas lá pra você matar um pouquinho da saudade, né? Mas não tem geleia de mocotó. Até massa de pastel que se encontrou. Mas geleia de mocotó não tinha, essa aí eu vou ficar na vontade. A sétima observação é em relação aos pitacos. Falei que não ia fazer nenhuma crítica, mas olha aqui, um pouquinho, um pouquinho. Aqui as pessoas são mais reservadas, então elas não fazem nenhum comentário se não for perguntado. E eu senti muito isso no Brasil em dois momentos. O primeiro foi em relação à escolha do nome do Kevin. Nossa, foi difícil. É muito complicado. Eu tive algumas... Mas por que botam um nome americano? As pessoas não sabem da sua vida e estão ali naquele pitaco, né? E depois uma conhecida na rua mesmo, quando eu fui apresentar meu filho, esse é Kevin. Nossa, não tinha um nome melhor pra colocar, não? Eu fico, as pessoas agridem assim gratuitamente, né? E isso eu não presenciei aqui. Não tive em nenhum momento essa situação. E o segundo momento que eu falei que eu vivenciei isso duas vezes, né? Na escolha do nome e na questão do parto. Eu senti muito isso aqui, você fala o parto, as pessoas nem perguntam que tipo de parto vai ser. No Brasil eu senti muito essa crítica de, tipo, vai ser cesárea, né? Essa pressão do parto normal, e as pessoas às vezes nem sabem o porquê que você tem aquele parto, o porquê que é cesárea, porquê que você escolheu, ou se realmente é uma escolha sua, né? Ou se é uma questão médica. Tem uma certa crítica, eu senti isso, né? Tô falando por mim. E a questão da amamentação, né? Nessa segundo momento, parto e amamentação. Eu passei por um momento muito difícil na minha gestação, né? Meu pai estava doente, então meu pai faleceu, o Kevin ainda era muito pequenininho. Foi um momento muito difícil pra mim, né? Ao mesmo tempo que você tá assim, aquela felicidade de ser mãe, aquela dor de perder alguém que você ama profundamente, era muito difícil, né? Conciliar essas duas emoções muito fortes. E eu tentei ao máximo amamentar e eu não conseguia por essa questão emocional.
Tentei de tudo, fui para o hospital pedindo ajuda, né, na questão da amamentação. Tudo que vocês pudessem imaginar, eu fiz. Tudo bem que a pessoa faz com a melhor das intenções, mas aquilo não sabe o quanto fere quem tá ali atrás, sem saber o porquê daquela situação, né? E aqui não tem isso. Realmente as pessoas respeitam o seu momento, as suas escolhas como mãe. Vou trazer isso depois até no próximo vídeo, como eu falei em relação ao parto, né? A questão da amamentação, uma escolha sua, amamenta ou não. Só tem uma observação, que eles não gostam muito da amamentação em público se você não se cobrir. Eu percebi, não sei se todos os estados são assim. Eu percebo assim alguns comentários em algumas regiões, mas eu moro num lugar mais conservador, pode ser isso também, né? Então as pessoas se cobrem quando estão amamentando em público, mas não tem essa questão de por que está amamentando, por que não está amamentando. Nisso aí realmente ninguém interfere, não. A 8ª observação é em relação ao toque na grávida, né? No Brasil todo mundo vem falar com você, te toca, né? Acho que grávida, barriga de grávida realmente é território público, mas é bem legal, isso aí não me incomoda não. Algumas pessoas ficam incomodadas, mas isso nunca me incomodou. Mas aqui nos Estados Unidos ninguém encosta em você. Aqui já é difícil até para te abraçar, te beijar, não tem muito esse costume, né? Só que pessoas da família, você abraça tudo, mas não tem aquilo de dar 2 beijos, muito menos encostar em barriga de grávida. Então aqui a única pessoa que encosta na minha barriga é a médica e Casey. Vou incluir Kevin, né? Toda hora ele brinca com a irmã, cadê a Sofia? E conversa, mas não tem essa cultura, ninguém vem. Minha sogra, com toda a intimidade que a gente já tem, não encosta, minha cunhada, né? Não tem isso não faz parte da cultura deles. E a 9ª observação que eu queria trazer é em relação ao sol. Gente, eu estou sentindo muita falta, porque é aquela coisa que a gente quer pegar o sol, né, na gestação, que auxilia no peito para a questão da amamentação. E também depois que você se preocupa, né, com o bebê, o banho de sol, Kevin pequenininho, a gente já, né, com o banho de sol, e Sofia vai nascer naquele inverno rigoroso, né, e aqui o inverno é forte. E eu tava uma vez, né, indo pro trabalho, quando eu olho, né, fui ver a temperatura, eu tive que dar um print, né, vou até mostrar pra vocês a foto porque eu guardei, porque eu mesmo não acreditei. Menos 21. Vocês não têm noção do que é frio, do que é frio. Depois disso eu nunca mais vou reclamar em lugar algum de frio, se não tiver menos 21. É muito frio. Então é uma situação completamente diferente que eu vou viver e quero até depois trazer pra vocês como é que supre, né, esse banho de sol, como é que seria isso, né, num lugar frio como esse. Mas tem um extremo, no verão aqui faz calor, né, mas é outro extremo no inverno. A 10ª observação eu queria falar em relação ao enxoval. Quando eu vim pra cá pra conhecer a família de Casey, eu tinha descoberto naquela semana que eu estava grávida. Então a gente nem veio com esse intuito de fazer um enxoval, mas já que estava vindo, aproveitou, né? E eu não recomendo viajar bem nesse comecinho, gente. Foi super tranquilo, mas a volta, né, que eu tava já com 2 meses e pouquinho, foi muito complicado, porque eu tava muito enjoada, então não foi um voo muito confortável, não. Mas falando do enxoval em si, né, a questão é a cota, tem que lembrar disso, que são $500 por pessoa. Então você estando grávida, né, isso aí não vai aumentar a sua cota, vão ser $500. Então o que fica a minha dica aqui pra vocês? Tem vários lugares bem baratos pra vocês fazerem compras, né? Com certeza nas pesquisas de vocês, quem vem aqui pra fazer enxoval já sabe disso, né? A Target, o Walmart, tem vários lugares bem baratos pra vocês fazerem compras. Mas aí fica a minha dica que eu só percebi isso morando aqui. Porque quando eu tava realmente de viagem, tudo, eu ia nesses lugares e fazia as compras normalmente. Você começa a abrir mão de várias coisas porque não tem como trazer isso tudo, né? Por conta da cota. E eu achei um lugar bem legal, chamado Once Upon a Child. E tem não só aqui em Kentucky, já procurei, tem em Miami também. Se eu não me engano, em Orlando também tem. Então, se vocês pesquisarem, pode ser que tenha em outros estados. O que é isso? É uma loja de semi-novos. São roupinhas que algumas têm até etiqueta, gente. Então, o que usou bem pouquinho, usou uma vez, tem que estar assim, intacta. Pra roupa ir pra lá, é roupa, né? É aquele brechó de luxo, você olha assim, tá intacta. Mas os preços vocês não vão acreditar. Sabe quanto custa cada body lá de recém-nascido? Que vai aumentando o preço de acordo também, né, com o tamanho. Mas de recém-nascido, cada body é R$1,50. Mas se você comprar 10, aí passa a $1 cada um.
é bem barato. Então, vestidinhos, cada vestidinho fofo, gente. Vou ter que mostrar os vestidinhos pra vocês depois de Sofia. Tudo baratinho, o mais caro acho que foi $7. Tudo bem baratinho, vestidos assim. Ah, eu vou pegar. Peraí que eu vou cortar o vídeo e vou pegar pra vocês verem. Voltei, peguei só alguns pra matar a curiosidade, né? Vamos lá. Olha que fofura, gente. Eu não lembro o preço, que eu já lavei tudo, tirei a etiqueta. Mas fica assim, de $3,50 a $7, tudo nessa faixa. Teve um que foi mais caro, não lembro qual assim, mas chegou a quase $10. Não chegou a isso. Então, olha só. As fofurinhas, tudo nesse preço, nessa lojinha. Mamãe baba, né? Isso aqui acho que foi $5. É tudo muito baratinho nessa loja. E tudo novinho. Alguns, como eu falei, estavam com etiqueta. Vou ver se não, tava certinho. Aí tem um monte de vestidinho. Gente, eu trouxe assim só pra vocês terem uma ideia da qualidade das roupas. É que a gente às vezes imagina, brechó pro meu bebezinho, roupa usada. Como eu falei, a maioria tá até com etiqueta. O pessoal aqui é muito consumista. Então vocês têm essa possibilidade, né, de vir aqui fazer o seu enxoval. Leve em consideração Once Upon a Child. E por que eu quero trazer essa dica? Porque se você tem uma cota de $500 comprando num lugar desse, imagina o poder de compra que você passa a ter, né? Então vale muito mais a pena. E vende de tudo lá, tá? Vende berço, vende carrinho de bebê, tudo que vocês possam imaginar, lá vende relacionado à criança. E uma outra dica agora pra você, mãe. Isso eu vejo na Target, tá? Procurem sutiãs aqui, porque o sutiã daqui... Tem lojas no Brasil também, mas aí não compara preço, né? Aqui é muito mais em conta. Aí você tem várias combinações possíveis das costas e da taça, né? Então fica aquele modelo perfeito para o seu corpo. E eu digo, realmente faz uma diferença enorme. E a gente ainda por cima grávida, né? Que é conforto. E depois sutiã para amamentação. Realmente vale muito a pena vocês botarem isso na sua listinha quando vierem para cá fazer seu enxoval. E a última observação, eu coloco para quem quer ter filho aqui, eu não senti nenhuma diferença em relação ao idioma. Por que eu tô falando isso, né? Primeiro, para complementar o vídeo anterior, que eu tava falando sobre parto nos Estados Unidos, né? E segundo, que por mais que você saiba inglês, sempre tem aqueles termos médicos, né? Que não estão no nosso vocabulário comum e a gente acaba ficando naquela dúvida, né? O que ela quis dizer com aquilo? E eles são super atenciosos, como eu falei. Eu botei isso na observação, né, anteriormente, que eu senti esse carinho em relação à equipe médica. E eles, se precisarem, repetem. E repetem de uma outra forma para você entender. Então não fiquem preocupados se essa for a sua escolha de ter filho aqui. E eles vão ajudar e muito sim no momento dessa comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o curtir aqui no vídeo e de se inscrever no canal também, porque assim os próximos vídeos que eu for postando, vocês são notificados. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!